Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado internacional de carne de aves. Vamos falar também das exportações de carne bovina para os países árabes. E eu vou comentar da piscicultura, que está com o mercado crescente, principalmente para exportação. E eu vou falar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos conversar sobre pecuária, como entrar na pecuária sem ter terra. E você vai ver também que os novos tributos CBS e IBS já estão no mercado, ainda em fase de testes. Mas é bom você ir se adaptando com as mudanças econômicas no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado internacional de carne de aves. Esse mercado internacional enfrenta um novo fator de instabilidade após o governo do Iraque anunciar a proibição temporária da importação de frango. Essa decisão, que entrou em vigor de forma imediata, tem caráter protecionista e busca estimular a produção doméstica do país, lá do Oriente Médio. Segundo o Ministério da Agricultura iraquiano, a medida ela é considerada uma ferramenta para fortalecer a autossuficiência e alimentar, e também permitir que produtores locais retomem os seus ciclos produtivos após anos de dificuldades. A avicultura do país ela foi impactada por conflitos, problemas logísticos, destruição de infraestrutura e escassez de insumos ao longo das últimas décadas. Atualmente, a produção local está concentrada em cerca de 1.200 avicultores registrados, número que não incluía a região autônoma do Kurdistão. Apesar disso, analistas avaliam que a oferta interna ainda é limitada para atender plenamente a demanda do mercado. Para o Brasil, a decisão acende um sinal de alerta. O Iraque ocupa a posição de número 9, ou seja, é o nono maior importador mundial de carne de aves, com compras que somaram cerca de 808 milhões de dólares em 2024. O país está entre os principais destinos do frango brasileiro, ao lado de outros fornecedores relevantes, como Turquia e Estados Unidos. A suspensão das importações pode gerar impactos diretos no fluxo de exportações, com necessidade de redirecionamento de cargas e aumento da concorrência em outros mercados. O setor avalia que, mesmo sendo uma medida temporária, ela amplia a imprevisibilidade no comércio internacional e reforça a importância da diversificação de destinos. Para analistas, o fortalecimento do setor no país árabe depende de políticas de médio e longo prazos, como créditos, subsídios direcionados, melhoria da logística interna e garantia de fornecimento regular de insumos. Sem isso, o custo de produção tende a permanecer acima do produto importado, o que pode penalizar o consumidor. Enquanto isso, o setor avícola brasileiro acompanha o cenário com atenção, avaliando os possíveis desdobramentos da decisão e seus reflexos sobre o comércio internacional de carne de aves nos próximos meses. E agora vamos falar de exportação de carne bovina para os países árabes. As exportações brasileiras de carne bovina para os países árabes encerraram 2025 com novo recorde de faturamento, atingindo 1 bilhão 790 milhões de dólares,
uma alta de 1,9% em relação ao ano anterior. O resultado representa o segundo recorde consecutivo nas vendas do produto ao bloco, segundo dados da Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O crescimento ele foi sustentado principalmente pelos mercados tradicionais, como o Egito, que comprou 375 milhões de dólares, avanço de 24,5%. A Arábia Saudita com 333 milhões de dólares e uma alta de quase 30%. Outro destaque foi a Argélia, que vem ampliando as aquisições desde 2024 e em 2025 respondeu por 286 milhões de dólares, um crescimento de 40,5%. De acordo com a entidade, o desempenho ele reflete tanto a maior presença dos frigoríficos brasileiros na região, quanto o movimento dos países árabes de reforçar estoques de alimentos diante do risco de desorganização das cadeias mundiais de suprimento em meio a tensões comerciais e medidas tarifárias adotadas por grandes economias. Segundo o secretário-geral da Câmara Árabe Brasileira, Mohamed Murad, o Brasil foi beneficiado especialmente na carne bovina por ter maior disponibilidade do produto. O especialista destaca que, apesar de o reforço de estoques ter limitado espaço para outros itens da pauta, o desempenho geral segue relevante para os exportadores brasileiros. E agora vamos comentar um pouquinho de piscicultura, que está, vamos dizer assim, com o mercado crescente, principalmente para exportação. E de acordo com a presidência da Peixe BR, o desempenho observado no final de 2025 reforçou a confiança do setor. No último trimestre do ano passado, os preços pagos ao produtor, eles registraram altas sucessivas, impulsionadas pela demanda consistente no mercado interno, mesmo diante das limitações no poder de compra do consumidor. A piscicultura manteve seus investimentos e chega a 2026 com perspectivas positivas. No comércio exterior, o setor também demonstra sinais de recuperação após os ajustes realizados em 2025, especialmente nas operações com os Estados Unidos. Segundo a Peixe BR, as exportações elas ganharam um novo fôlego com o aumento dos embarques para o Canadá e a abertura de negociações com outros mercados. Entre as principais oportunidades no cenário internacional está o filé congelado, produto que ainda representa uma parcela reduzida das exportações brasileiras, mas com elevado potencial de crescimento. Existe espaço para avançar, especialmente nas Américas e em outros mercados internacionais. As condições produtivas também contribuem para o ambiente favorável em 2016. As previsões climáticas indicam cenário positivo, enquanto a expectativa de uma boa safra de grãos tende a reduzir a pressão sobre os custos de produção, especialmente no preço da ração, um dos principais insumos da atividade. Apesar dos avanços, a regulamentação governamental, ela segue como um dos principais desafios para a expansão da piscicultura no país. A associação, ela atua junto aos governos estaduais e federal para reduzir entraves e minimizar prejuízos à atividade paralelamente à agenda institucional. A Peixe BR mantém projetos estratégicos nas áreas de genética, mercado e tecnologia. A proposta, segundo o presidente da Peixe BR, é acelerar iniciativas
que integrem a cadeia produtiva, do campo ao processamento, com foco em eficiência, inovação e fortalecimento do setor. E agora vamos falar de petróleo. Os preços do petróleo, de maneira geral, caíram na semana passada, principalmente na última quinta-feira, dia 15, após o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele reduzir as chances de um ataque militar iminente contra o Irã, e de lá para cá é só insegurança no mercado mundial. O presidente americano afirmou ter sido informado que o número de mortes de manifestantes estaria diminuindo e que não haveria planos para execuções em grande escala, sinalizando uma menor probabilidade de uma ação militar direta dos Estados Unidos contra Teherã. A queda de mais de 4%, tanto no petróleo Brent como no petróleo WTI, marca uma reversão relevante em relação ao início da semana, quando o aumento do risco geopolítico impulsionou os preços da commodity. Além de ser o sétimo maior produtor de petróleo do mundo, o Irã controla o Estreito de Hormuz, lá no Golfo Pérsico, que é uma rota por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no planeta. Qualquer escalada de conflito na região poderia levar ao bloqueio dessa passagem estratégica, com impactos imediatos sobre o abastecimento e os preços da energia no mundo. E agora vamos comentar dos novos tributos que já estão a caminho, o IBS e o CBS. Eles ainda estão em fase de testes, mas é bom você ir se acostumando com o novo formato. Confira. Já está valendo desde o dia 1º de janeiro o novo modelo de tributação sobre o consumo e já traz impactos práticos para o produtor rural. Embora a transição completa ainda não esteja em construção, a Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, a CNA, ela faz um alerta que este ano, 2026, será um ano decisivo de testes, ajustes operacionais e preparação para as mudanças estruturais que entram em vigor a partir do próximo ano 2027. E a principal orientação é que o produtor se familiarize desde já com as novas exigências fiscais, especialmente no que diz respeito à emissão de documentos e também à adaptação aos novos tributos que compõem o Imposto sobre Valor Agregado, que é o IVA. E uma das mudanças mais visíveis envolve a emissão da nota fiscal eletrônica. A ferramenta Nota Fiscal Fácil, a NFF, ela foi criada com o objetivo de ampliar a inclusão fiscal, estimular a formalização e simplificar o cumprimento das obrigações tributárias no meio rural. E por meio do aplicativo é possível emitir notas utilizando CPF ou CNPJ, associar múltiplos dispositivos a um mesmo cadastro e consultar documentos já emitidos. Segundo a CNA, produtores que utilizam sistemas próprios de emissão precisarão adaptar os seus softwares para incluir os novos campos referentes à CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e também ao IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Já aqueles que utilizam a NFF, a Nota Fiscal Fácil, ou ferramentas equivalentes, não precisarão realizar ajustes técnicos. A Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, substituirão gradualmente tributos federais, estaduais e municipais, como
PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, conforme previsto na Lei Complementar 2014 de 2025. O objetivo é permitir que a Receita Federal calibre as alíquotas antes da cobrança efetiva prevista para iniciar no próximo ano. A estimativa do governo federal é de que a alíquota padrão do IVA fique em torno de 28%, com aplicação plena até 2033 ou, então, ao fim do período de transição. Outra mudança muito relevante, prevista para este ano 2026, é a adoção do CNPJ alfanumérico. Segundo a CNA, a expectativa é que a novidade comece a valer no segundo semestre, exigindo ajustes operacionais e mudanças de mentalidade no campo. As regras detalhadas ainda dependem de regulamentação por parte da Receita Federal. Para apoiar o produtor rural, dentro desse novo processo, a CNA lançou uma calculadora da reforma tributária disponível gratuitamente no site da CNA. Essa ferramenta permite simular os valores da CBS e do IBS, auxiliando no planejamento financeiro e na gestão fiscal da atividade agropecuária. Essa nova legislação prevê a desoneração da aquisição e importação de tratores, máquinas e também implementos agrícolas por produtores não contribuintes, além da criação de créditos presumidos diferenciados conforme o perfil produtivo e também a receita anual. A antecipação às mudanças será fundamental para reduzir riscos e garantir segurança jurídica ao produtor rural nos próximos anos. Seria muito interessante você consultar o seu sindicato, o seu contador, um advogado especializado em agronegócio, consultar a Federação da Agricultura aí do seu estado, enfim, você procurar uma pessoa que realmente entenda de tributação para tentar resolver o seu problema e você ficar aí longe de certas dificuldades que, porventura, irão acontecer durante esse alinhamento tributável. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronat Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de pecuária, como entrar na pecuária sem ter terra. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronat Macuco. Ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar de um tema interessante. O tema é o seguinte: como entrar na pecuária sem ter terra? Ronat, bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, Antônio. Imagina, o camarada tem o dinheiro, tá bom, Antônio? Tem o dinheiro aqui, tem os mil-réis. Opa, caiu aqui. Tem o dinheiro. Mas o cara não tem terra. Como eu entro nesse negócio? Sabe por que eu trouxe esse tema para nós discutir hoje aqui? Bom dia para você, muito bom estar falando com você. E por que eu trouxe esse tema? Porque é uma pergunta que começa a aparecer com frequência. Primeiro ponto, Antônio. E aí nós podemos bater um papo entre lá. Primeiro ponto, eu arrendo uma área. Ou melhor, eu alugo uma área. Pode ser arrendar aqui no Goiás, Minas, MS, Mato Grosso é arrendar. Tocantins. Agora, se eu vou para o extremo, região do Parazão, região do Matopiba, região mais da pecuária, região da Rondônia, não tem esse negócio de arrendar, é no aluguel. Então, a primeira forma é essa. Se eu arrendo, eu preciso lá comprar o gado e eu vou entrar para dentro do negócio. Sim. Mas, agora tem outra opção. Ronat, nesse negócio eu vou ter que botar o operacional, eu vou ter que comprar um cavalo, eu vou ter que colocar o sal. Então é isso aí, entendeu? Você arrendou,
Você pagou ali R$ 1.000 por hectare para botar 1,1 animal, aí você decide o que você vai fazer. Isso é uma forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque como o bezerro está subindo, o boi também se sustentou no ano de 25, agora esses últimos 3 dias deu até uma leve melhorada aí na bolsa, mercado físico, há uma busca. Outro fator tem muito capim à disposição. Hoje você procura aí no Centro-Oeste, de forma geral, o norte do país, tem uma abundância de capim no mercado. Então, essa é a primeira forma. Segunda forma, Antônio, parceria, Antônio. Eu sou o dono da terra, você é o cara que tem o dinheiro agora é seu. Macuco, compra lá bezerro, compra 100 bezerro. Macuco, compra 100 bezerra e nós vamos dividir na meia, na sociedade, 50-50, na parceria. Hoje as parcerias giram em torno de 60% para o dono da terra, 60% a 70% o dono da terra. Então você comprou um bezerro, você me deu ele. Daqui um ano, daqui 9 meses, o que rendeu lá, 60% é meu, 40% é seu, que era dono do dinheiro. Ou 70-30, essa é uma forma. Nessa forma, Antônio, é o meu caso, por exemplo, eu tenho terra no Pará, tenho meu gado da recria e eu tinha umas vacas e eu dei ela na parceria. Nesse caso, você não entra no operacional. Você não sabe o quanto custa um saco de sal, você não quer saber de cerca, dessas coisas aradas. Você é apenas um investidor que está acreditando numa melhora do gado, que quer diversificar o seu capital. Tem muitos, tá, Antônio? Não estamos falando de 2 nem 3. Aqui no Goiás, eu tenho um cliente que tem capim à disposição e está precisando de um gado. Eu tenho lá no Parazão amigos, parentes que estão precisando de gado. Por quê? O capim vendeu um gado no ano passado para pagar uma parcela de banco e não renovou o crédito. Então esse cara hoje está com capim à disposição. Se você falar aqui, por exemplo, fazer um vídeo, divulgar, Antônio, eu tenho capim à disposição, arruma uma parceria para mim. Eu tenho cliente na Rondônia, eu tenho cliente no Mato Grosso precisando de gado, precisando de vaca, alguns gostam de vaca, alguns gostam de bezerro, alguns gostam de bezerra. No Parazão é bezerra. Vaca, região, eu tenho um cara da região do Mato Grosso. Rondônia, bezerro. E Goiás, aqui, região de Mara Rosa, eu tenho um cliente que pega aí. Agora, e a terceira forma, Antônio? A terceira forma é os boitel. Você já ouviu falar do boitel? Sim, claro. Tem boitel aqui no Goiás? E muito. É bom esse negócio? Excelente. Boitel. Se você não tem as manhas, procura um profissional habilitado e entra. Como é que funciona o boitel? Aí você vai fazer giros mais rápido. Quando você manda o dinheiro para colocar, ou entra numa parceria, ou que seja no arrendo da sua terra ou no aluguel, você vai passar mais tempo, concorda? Sim, claro. O boitel não, é giro mais rápido. É 90 dias, 120 dias no máximo. Você vai ver o seu dinheiro voltando para o seu bolso novamente. Então você colocou lá, um boi magro custa R$ 4.500, daqui 90 dias voltou o seu lucro. Aqueles 4.500 mais R$ 500 de lucro, mais R$ 400 de lucro. E o boitel tem uma vantagem que lá é tudo programado, né? Você consegue ver na palma da mão, muitas das vezes, do aplicativo. O que você vai... Você já consegue travar antecipado. Então o seu negócio é uma operação financeira. A operação financeira, você pegou o dinheiro, você vai ganhar aí 8%, 7%, 6% em 90 dias. Quando uma renda fixa te pagaria 3% em 90 dias, você está dizendo... Agora, se você não tem nada disso que nós falamos aqui, dona de casa e quem está nos assistindo, vai numa churrascaria, come carne em vez de frango, em vez de suíno e ajuda a demanda aí, porque não tem outra forma. Não tem outra jeito. Mas é possível entrar. E aí eu acho que o terceiro pilar aqui é a Bolsa. Existe um contrato na Bolsa chamado ITF do boi, que ele acompanha a valorização do boi. Então, Ronald, eu não tenho 1.000, 2.000, eu não tenho 10 mil reais, não tenho 100 mil reais para comprar de gado, mas eu tenho 100 reais e eu quero entrar no boi na Bolsa. Existe lá o ITF, se o boi valorizar, o ITF também valoriza. Então é outra forma que você pode entrar dentro da pecuária em um ano que a gente não acredita em explosão de preço, mas acredita em preços firmes para bezerro, para boi magro e até para o boi gordo, porque vai existir demanda de Copa do Mundo e exportação muito firme, eleição, tudo isso faz o boi manter firme até o ciclo pecuário com abate de fêmea menor, que a gente deve observar nos próximos dias, fazendo com que tenha uma oferta menor e a demanda crescente. Esses são alguns temas que a gente aborda na pecuária. 3 temas, muito direto, muito prático para o seu negócio. Você que está nos acompanhando, seria interessante, se você quer fazer alguma aplicação, procura o Ronald lá na Pátria Agronegócios, em Goiânia, e senta, bate um papo, conversa. Leva alguns números que você viu ou ouviu, se não tiver, ele tem esses números e dá para fazer um negócio legal e você ter um lucrinho razoável.
Ronald, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui e até a próxima. Muito obrigado, Antônio. Passei no banco para trazer isso aqui para ilustrar para você. Você deve lembrar dessa borrachinha, ó. Ó. Lembro. Tem saudade dela. Obrigado, Ronald. Obrigado Até a você, meu próxima. amigo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a imaginação é tudo. É uma prévia das próximas atrações da vida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.